Tiago, capítulo 1. Hoje, dos versos 12 a 27. Nós estamos na exposição contínua do livro de Tiago, então nós vamos passar todos os textos. E como sempre digo aqui, o bom da exposição seriada é que nós não podemos desviar de textos nenhum. E a palavra do Senhor vai nos atingir de alguma forma, né? Vai sempre vir de encontro dos nossos pecados e ao encontro, né, do nosso coração, para nos restaurar ao caminho original, ao caminho de santificação. Tiago capítulo 1, versículo 12 em diante. Tiago fica lá depois da carta dos Hebreus, antes da carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Tá? Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim o nosso Deus: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Senhor, tem misericórdia de nós. Tua palavra foi lida, está diante de nós, e nós queremos ser alimentados e santificados por ela. O Senhor mesmo, orando por nós, disse que nós deveríamos ser santificados pela Tua palavra, porque ela é a verdade. Que isso aconteça conosco hoje. Por graça e misericórdia nós suplicamos. Amém. Meus queridos, nós somos treinados em agir. A gente sabe agir muito bem. A gente sabe das nossas obrigações e nós tomamos sempre iniciativa para muitas coisas na nossa vida. Nós acordamos cedo, vamos para as escolas, acordamos cedo, vamos para o trabalho. A gente mantém a nossa aparência de forma que ela fique aceitável socialmente. Apesar que ultimamente algumas pessoas estão quebrando isso, né? Estão se tornando cada vez mais bizonhas e bizarras no seu rosto, né? Desfigurando a própria face. Mas são coisas da pós-modernidade. Mas nós agimos e sabemos o que é certo e o que é errado e agimos muito bem. Mas nós
pensamos muito pouco na nossa reação, daquilo que fazemos quando as coisas acontecem conosco, quando as situações nos advêm, quando as provações batem à nossa porta. Nós pensamos muito pouco em como reagir àquele estímulo imediato, emergente, que cobra de nós uma resposta imediata. E muitas vezes, por falta de meditação, por falta de sabedoria, por negligência em outros casos, por desatenção, em outros tantos também, por estar fora do reino de Deus, nós reagimos de forma errada às provações, às situações que querem provar a nossa fé. E diante disso, diante desse problema, diante também do quadro que estava diante de Tiago, o meu irmão de Jesus, que escreveu esta carta, nós temos uma igreja que foi endereçada a essa carta, de judeus, de pessoas que conheciam a palavra de Deus e que haviam se convertido a Jesus Cristo como seu único Salvador. Eles também precisavam ouvir essas coisas para que eles pudessem meditar qual tem sido a reação deles diante das provações. Tiago nos parece, na leitura do texto que Deus o inspirou a escrever, a relatar a nós, um homem muito preocupado com coisas práticas, com coisas sensíveis e notáveis na igreja. Então, esta igreja que recebe essa carta pela primeira vez, recebe uma exortação, recebe um chamado de atenção, um despertamento da parte de Deus, para que eles então meditassem em como tem sido a reação deles no meio das circunstâncias mais adversas. Esta igreja havia sido dispersa por conta de perseguições. Lá no versículo 1, isso está bem escrito para nós. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Então era gente que, por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Cristo, foram perseguidos e se espalharam por uma região muito grande. Então, essas pessoas estavam sendo pressionadas dos mais diversos tipos e formas para abandonarem a fé deles, para que eles se tornassem como as pessoas ao redor deles eram, para que eles então deixassem de viver de acordo com a palavra de Deus e tivessem os mesmos costumes daquelas pessoas que moravam do lado da casa deles. A pressão sobre o povo de Deus sempre foi grande. Desde que o povo de Deus é povo de Deus, sempre foi grande a pressão para que eles tenham os mesmos costumes, para que eles continuem fazendo tudo do mesmo jeito que sempre fizeram. Por que isso? Porque ninguém gosta de ficar ao lado de quem é diferente, de quem tem costume diferente. Você chega num país diferente, que não come arroz com feijão, o que você vai arrumar na hora do almoço? Vai comer bacon com ovo? Primeira semana é lindo, maravilhoso, né? 15 dias depois você está desesperado com um prato de arroz, né? Um brasileiro, né? Morar no Japão, comer peixe, daqui a pouco você está se matando por um pouquinho de feijão cozido com alho, né? A gente não aguenta isso, a gente é assim. E falando de forma, por implicações religiosas e cristãs genuínas, um ímpio não gosta de ficar do lado de um crente. O ímpio tem os seus hábitos longe das escrituras, eles gostam de suas bebedices, eles gostam de suas fofocas, eles gostam dos seus disse-me-disses, eles gostam das coisas que o mundo ama. O crente não. O crente entendeu que todas essas coisas são pecado, ofendem a Deus,
ofendem aquele que derramou graça sobre eles. Então, o ímpio não vai gostar de conviver com um crente que não dá atenção para aquelas coisas. Eu estou falando de um crente autêntico, tá? O ímpio não vai aguentar aquilo e vai começar a pressionar. Por que você não faz o que eu faço? Porque um jovem adolescente da sua escola, por que você não vê pornografia comigo? Né? No meu videozinho aqui, no meu celular. Por que você não faz isso? Enfim, e começa a rejeitar depois, e começa a haver perseguição depois. Por isso, tanta perseguição com os crentes hoje. Por isso, nós se levantarmos a nossa voz, né, e agora foi criminalizada, né? O homossexualismo. Se nós levantarmos a voz contra o homossexualismo, daqui a pouco a gente vai ser preso. E cuidado, é possível que eu em breve seja preso, né? Um pastor comprometido com a palavra de Deus vai ser preso, porque uma hora ele vai pregar o que Deus diz sobre esse assunto. Enfim, então as pessoas vão pressionar, as pessoas vão rejeitar, as pessoas vão combater a vida santa. Não se enganem, o mundo odiou a Jesus. O mundo nunca gostou de Jesus. Se tivesse gostado de Jesus, o Império Romano não tinha crucificado Jesus. Se tivesse amado a Jesus, os judeus que rejeitaram Jesus não teriam feito o que fizeram com ele. O mundo nunca gostou. E o Senhor nos advertiu: da mesma forma que perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Não pensem que vocês são maiores do que eu. Não são. E nós não somos. Por isso essa igreja estava sendo perseguida e tentada. Tentada, esta é a palavra do livro de Tiago. Tentada, provada a reagir do mesmo jeito, a fazer as mesmas coisas. Por isso todo o capítulo 1, Tiago está dizendo: amem as provações, amem essas situações que cobram de vocês um testemunho fiel. Amem essas coisas que exigem de vocês firmeza em mim. Cristo foi às últimas consequências, ele foi à cruz, ele derramou todo o seu sangue por nós. Ele foi até o sangue. E agora, nós como servos de Cristo, somos chamados a perseverar em uma fé completa na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, tanto o versículo 2, quando Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, nós temos também no versículo 12, Tiago dizendo: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. A provação são circunstâncias, revisando o que nós já dissemos no sermão anterior, a provação são circunstâncias que testam a nossa fé. Então são coisas que vão nos levar à reação, que vão nos despertar uma resposta imediata. E essa resposta imediata pode ser de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a graça do Senhor, de acordo com a vontade de Deus, ou não. Ou não. Quando as provações acontecem conosco, e provações são inúmeras, quando o sofrimento nos atinge, a nossa reação ao sofrimento vai mostrar se somos crentes ou não. E essas reações, elas podem nos levar a uma aprovação diante de Deus, e com isso fazer a nossa fé crescer, ou uma reprovação diante de Deus, e com isso a nossa fé diminuir, e nós andarmos mais um passo em direção à pecaminosidade, à impiedade, ao invés de dar um novo passo em direção à santificação e à vida com Deus. Portanto, Tiago está mostrando isso para nós: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, no qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ele está voltando a esse assunto, e Tiago faz isso sempre, ele sempre volta a assuntos. É um texto difícil, confesso, mas é possível nós compreendermos que a intenção aqui é nos levar a mudar a nossa perspectiva com relação ao sofrimento, com relação às provações.
Às vezes a gente vê pessoas reclamando, para que tanta aprovação, para que tanta teste, para que tanta coisa, Senhor, para que tanto sofrer, Senhor? Olha, sabe o que Deus diz para nós? Ame as provações, alegre-se com isso, porque nas provações pode haver aprovação nossa, e havendo aprovação nossa diante de Deus, haverá crescimento na graça do Senhor Jesus Cristo. E havendo crescimento na graça do Senhor Jesus Cristo, há santificação. E havendo santificação, a marca de nós somos do Senhor será vista em nós, por nós mesmos e pelos outros. Isso vai nos fazer crescer. E nós entenderemos que nós receberemos a coroa da vida. É o que Tiago está dizendo. Olha, sendo aprovados, perseverando nisso, louvado seja Deus, vocês receberão a coroa da vida. Vocês estão no caminho certo. Portanto, diante das provações, não pensem, não fiquem reclamando contra Deus, dizendo, foi Deus que me tentou. Deus, para com isso, Deus. Lamúria. Não se entregue à lamúria por causa das provações, as reclamações constantes, os choramingos. Como já ouvi de uma família querida, né? Que uma pessoa diz, quando vê alguém reclamando, é assim que a Bíblia diz, né? Em tudo reclamai, né? Não é, a Bíblia diz, em tudo dai graças, em tudo dai graças, não em tudo reclamai. Dê graças a Deus, porque essa é a boa vontade de Deus. Então parem de reclamar, parem de jogar culpa em Deus, é culpa de Deus isso, não, se nós formos desaprovados, é culpa nossa, porque é o que está sendo escrito, é o que está escrito. Ao contrário, quando a gente é tentado na provação, e a provação muda até de nome, né? De provação vira tentação. Quando a gente é tentado e cai porque há no nosso coração cobiça por aquilo. Cobiça. Infelizmente, nos dias de hoje, há um ensino popular fortíssimo, né, evangélico, com o nome de evangélico, de que as coisas são más e nós somos bons. As coisas são boas. Eu falei? Não, eu falei certo. As coisas são más, são ruins, e se você se aproximar de certas coisas, você vai se tornar impuro. Então, se você tocar em certas coisas, você vai ficar puro, porque você tocou naquilo. Porque se você fizer tal coisa, você vai ficar impuro, porque você fez aquilo. E a gente se afasta de coisas que são lícitas para nós, porque as pessoas têm uma crendice, uma superstição, de que se a gente fizer tal coisa, a gente vai se tornar impuro, como se a gente fosse bom. Mas não é isso que a Escritura diz. Capítulo 7 de Marcos está bem claro. Não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz que nós nascemos ruins, nós nascemos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2 fala que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós somos maus diante de Deus, nascemos assim. Você não precisa da ajuda de Satanás para pecar. Eu não preciso. O primeiro homem, Adão e Eva, né, o primeiro casal precisou, porque eles eram perfeitos. Então foi necessário ter aquela coisa da serpente incorporada por Satanás, chegar no ouvido de Eva e falar, olha, é melhor você pecar, duvide de Deus, e sugerir mentiras. Então Eva externamente foi tentada, ela era pura e pecou. Depois disso nós somos filhos de Adão e Eva caídos. E por causa disso, a pecaminosidade foi transferida para nós. Nós nascemos em pecado. O salmista Davi reconhece isso no Salmo 51, ele diz: em pecado eu fui concebido. Eu nasci em iniquidade, o meu pecado está sempre diante de mim. Davi está falando isso. Não é Gerson, né? É Davi. E Davi admite que ele nasceu em pecado. Quem dirá eu? Então, por isso é necessário observarmos que quando nós caímos numa tentação, numa provação que gerou em nós uma desaprovação, nós somos reprovados, nós caímos naquela tentação, naquela proposta,
Quando nós caímos porque o nosso coração é mau. Lá dentro já havia cobiça por aquilo. Quando a gente fica com algo que não pertence a nós, quando a gente fala uma mentira, quando a gente faz uma fofoca, é porque já lá dentro de nós havia uma cobiça por aquele resultado, uma cobiça por aquela coisa. Então o pecado nasce no coração do homem. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça do nosso coração é a avó da morte. Ela dá a luz ao pecado e o pecado gera a morte. É esse ciclo que nós estamos perdidos. E é por isso que nós precisamos nos voltar a Deus. Não como Deus sendo a fonte das tentações, não, mas como Deus sendo a fonte de todo o bem. Por isso ele diz: toda boa dádiva vem de Deus. Vocês precisam de Deus, vocês precisam estar aos pés dele, vocês precisam se rasgar aos pés do Redentor, vocês precisam se purificar naquele que morreu em vosso lugar. Vocês precisam daquele, olha o versículo 18, que segundo o seu querer nos gerou pela palavra da verdade. Nós precisamos nascer da palavra de Deus pelo Santo Espírito da promessa. Nós precisamos ser criaturas geradas pela palavra de Deus, a fonte de toda a luz. É disso que nós precisamos. Na luta contra o pecado, na luta contra as provações, na luta contra os dardos inflamados do inimigo, nós precisamos reconhecer quem somos. Porque as nossas reações vão mostrar isso. Onde estamos? Onde está o nosso coração? Nós estamos compromissados com o quê? Com o quê? O que as nossas reações mostram? Irmãos, a carta de Tiago é um soco na gente, muitas vezes. É alguém sacudindo a vida da gente. E notem que essa foi a primeira carta a ser escrita, provavelmente. A primeira carta de autoridade apostólica foi escrita por Tiago. Essa é a primeira carta que circulava na igreja. E logo esse sacode para nos despertar para uma vida cristã autêntica, para a gente não se amoldar ao mundo, para a gente despertar que é muito fácil dizer que a gente é salvo e ter uma vida igual do ímpio, achar que a gente está salvo e não está, porque isso é possível. Isso é possível. E tem um monte de gente achando que está salvo, mas não mostra nada que está salvo. A vida dele é uma porcaria, de sempre foi, nunca foi alterada por Deus, nunca deixou de falar fofoca, nunca deixou de falar mentira, nunca deixou de ficar com aquilo que não é dele, nunca deixou de fazer o que sempre fazia, nunca foi chamado ao arrependimento. Enfim, não há paz para pessoas assim diante de Deus. É preciso arrependimento. Então, cuidado com as suas reações. Elas mostram quem somos. Por isso ele continua com mais conselhos, bondosos conselhos para nós. Sabeis dessas coisas, amados irmãos. Por causa disso, olhando para as nossas reações, observe: todo homem seja pronto para ouvir, tardio no falar, tardio no se irar. Quais são as nossas reações que nos derrotam mais? A da nossa língua. Acontece uma coisa, a gente quer logo dar aquele retorno, né? Fazer justiça com as próprias mãos. Me ofendeu, toma lá. Toma lá, dá cá, né? Enfim, não. Tardio no falar. Tardio. A gente aprende em casa desde cedo que a gente tem 2 orelhinhas e uma boquinha, né? É para falar menos e ouvir mais. Cuidado com isso. Cuidado com a ira de vocês. A gente faz muito isso. Eu demorei para aprender. E foi um encontro lá em Águas de Lindóia, no congresso de
aconselhamento bíblico que eu aprendi isso aqui. A minha ira não produz a justiça de Deus. As nossas reações muitas vezes são cheias de ira, de raiva. A gente quer resolver, quer fazer justiça. A gente não quer deixar barato. A gente não quer deixar o nosso ego arranhado. A gente vai dar o troco. Então a gente faz as coisas com raiva, com ira, e levanta, e tá. Olha, a nossa ira não produz a justiça de Deus. É o que está escrito, versículo 20. Não produz. Ela produz outras coisas. Muitas vezes ela produz mais um problema. Eu costumo falar lá em casa, cuidado com as suas palavras, porque agora você tem um problema. Se você reagir errado, você vai ter 2, talvez até 3 problemas. Então cuidado. A gente tem um ditado, tanta coisa ruim que a gente já passou lá em casa, né? Tempo atrás, sempre pode piorar. Tá ruim? Cuidado. Cuidado. Sempre pode piorar. Você tem 2 problemas agora, cuidado. Você está com um problema financeiro, cuidado. Se você continuar gastando, vai piorar, né? Se você está com um problema que as pessoas estão falando de você, cuidado. Recolha-se, cala a boca, deixa falar, do jeito que tá bom. Vai lá tentar fazer justiça com as próprias mãos, você vai ter 3, 4 problemas. É melhor deixar nesse 1-0 aí, tá bom, do que tomar 4-0, lavada, né? Chocolate, como diz o futebol aí. Então cuidado, cuidado. A carta de Tiago é isso, é sempre nos mostrando que nós enfrentamos, as nossas provações nos levam a consequências complicadas, porque nós caímos por causa da nossa cobiça. Então cuidado com essas coisas. Despojem-se de toda a impureza e acúmulo de maldade. Despojar é abandonar algo que está atrapalhando a você correr. Imagina, você está numa guerra, seu exército perdeu, você sobrou vivo, está cansado, machucado, tem um espadão na cintura gigante, pesando 15 quilos, o que você faz? E o exército está vindo em cima de você, acabar com o resto. Você abandona espada, você abandona cinto, você abandona escudo, você abandona tudo aquilo que está impedindo você de correr e salvar a sua pele. É isso, essa ilustração que Deus quer nos trazer à mente aqui. Satanás está querendo vir em cima de você, te devorar. Então, abandone logo essas coisas que te impedem de correr para Deus. Despojem-se, abandonem essas coisas. E que coisas são essas? Impureza, acúmulo de maldade. Isso que está lá no nosso coração, que precisa ser retirado. Que o mundo fala que está tudo bem. O que importa é o coração. O que importa é a sua intenção. Não. Tudo importa para Deus. Tudo importa para Deus. Tudo. Não seremos meio salvos. Não seremos meio santificados. Não seremos meio crentes. A fé é completa. A fé que o Senhor nos dá é uma fé completa, que gera em nós todas as coisas que nos confirmam como salvos e remidos pelo Senhor. Mas então acolhei em vós mansidão, com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vivei de acordo com a palavra de Deus e não com as suas paixões. A solução para isso, para uma vida assim, pare de viver conforme o seu coração. O seu coração é um péssimo guia. O meu coração é um péssimo guia. Eu tenho que abandonar o meu coração, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, a minha renúncia e seguir a Jesus. Seguir a Jesus e não a mim em Jesus. Seguir a Jesus. Ele vai me guiar. A palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma. Tornai-vos praticante dessas coisas. Porque tem muita gente que ouve isso e entra no ouvido e sai no outro. É como se alguém chegasse lá no espelho. Nossa, deixa eu ver minha barba, deixa eu ver minha maquiagem, deixa eu ver qualquer coisa, deixa eu ver meu terno, deixa eu ver minha roupa. Virou as costas, voltou. E como é que eu estava? Eu tenho que voltar de novo. Esquece.
anda 100 metros, já esqueceu. Como é que eu estou? Estou insegura. Aí, mulher, vê um carro espelhado, para na frente do carro de novo. Daqui a pouco dá outro espelho, para de novo. Enfim, nós não somos assim. Nós somos aqueles que ouvem, que acolhem a palavra que foi implantada em nós e responde com perseverança, continuidade diante do Senhor. Ser diferente disso é ser só ouvinte da palavra. Nós não somos chamados a sermos ouvintes da palavra, mas praticantes. Então ouçam as recomendações do Senhor através do seu servo Tiago. Ouçam e meditem em que nós estamos vivendo confiados, o que estamos revelando com as nossas ações e reações. Cuidado. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. E o versículo 25, parte final, também diz: bem-aventurado aquele que considera a lei do Senhor. A solução para perseverar nas tribulações é meditar perseverante na palavra de Deus, considerar a lei da liberdade, considerar o evangelho, considerar a graça, considerar o sacrifício de Cristo, considerar que nós fomos comprados por alto preço para sermos transformados constantemente de glória em glória à imagem do Senhor Jesus. Esse é o plano de Deus para o homem. O plano de Deus para o homem não é dar tudo o que ele quer, mas o plano de Deus para o homem é dar Cristo a ele. Nós somos salvos para ser sal e luz, e ser sal e luz é ser como Cristo é. Romanos capítulo 8, versículo 29, nós somos predestinados para sermos conformes à imagem de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós não somos salvos para ter os nossos sonhos mais escabrosos e mais viajantes realizados. A gente é salvo para ser transformado no caráter de Cristo. É para isso que somos salvos, para ser felizes em Deus, porque foi para isso que você foi criado. É por isso que todas as coisas que a gente tenta substituir Deus prometem felicidade e não dão. É por isso que aquela festa que você vai, está prometendo realização, de madrugada já bate a rebordosa, já bate o desespero, porque é aquilo, tudo que você viveu não preencheu o vazio do coração. Nós somos só cheios de realizações concretas em Jesus Cristo, o nosso Salvador, e em resplandecer o seu caráter aqui na terra. Por isso ele vai concluir agora, e eu também vou concluir junto com o texto bíblico aqui, com uma prova. Lembra de matemática? A prova dos 9? A prova dos 9 acho que eu não sei fazer mais não. Mas a prova real eu sei. Eu boto embaixo, faz de volta a conta, né? Tem que bater, né? Aqui tem uma prova. Aqui tem uma prova bíblica de Deus para nós verificarmos o caminho que estamos andando. E a prova é a seguinte: se alguém supõe ser religioso, mas deixa de refrear a língua, ele está se enganando. Se alguém supõe ser religioso, a pessoa diz: eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou presbiteriano, mas ele não consegue refrear a língua. Isso é enganação. Isso é enganação. Serve para outros também. O cara fala que é assembleano, o cara fala que é batista, mas eu falo do nosso. Se alguém diz que é religioso, mas ele é um fofoqueiro, uma fofoqueira, um mentiroso, dando falso testemunho das pessoas, fazendo maledicência das pessoas, isso é vão, não serve para nada a religião. É vão, é vão. E esse texto se desdobra e ainda fala mais.
A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações. Cuidar dos que precisam, ser generoso com os que estão sofrendo. Isso é a religião que agrada o nosso Deus. Não é cuidar da vida dos outros no sentido ruim, não, né? A gente fala disso, né? Eu queria ter 7 vidas, não quer? Eu queria ter várias vidas para todo mundo cuidar, né? Dá uma para cada um. Eu tenho uma vida, você cuida dessa, você cuida dessa, você cuida dessa, né? Mas cuidar da vida dos outros é dar o que elas não têm. É cuidar dos pobres, das viúvas, dos desprezados, daqueles que precisam de generosidade nossa. E também guardar-se incontaminado do mundo. Como nós caímos nisso. Parece que nós somos um bando de pássaros voando e Deus deu um tiro de espingarda em nós, não ficou um voando. Porque a gente cai nisso aqui. Como é difícil controlar a nossa boca, irmãos. Como é difícil. E o Tiago vai desenvolver isso ainda mais para frente. Bem pior. Como é difícil a gente segurar os nossos lábios. Como tantos incêndios no meio da igreja surgem por causa de gente que não consegue ficar quieto. Como tem gente que precisa sofrendo ao nosso lado e a gente faz vista grossa, que não é com a gente, que não é comigo, que esse recurso não pode ir para lá, tem que ir para outra coisa. Como o mundo tem nos dominado, meu Deus, misericórdia. Eu lembro de Daniel. A nós só resta coragem e vergonha. E clamar a Deus para que Ele estabeleça em nós sabedoria, que é o que Ele diz aqui no versículo 5. Se algum de vós necessita de sabedoria para viver isso tudo, peça a Deus. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Porque eu sou atingido por essas coisas. E é notório perceber que a igreja dos nossos dias tem sido devastada. Se a gente aplicar esse teste aqui, vão sobrar poucos. E o pregador não deve alterar aquilo que a palavra provoca em nós. Se a palavra confronta, que fiquemos confrontados. Que seja assim para nós essa noite. Que saiamos daqui confrontados pela verdade imutável, daquele que não tem sombra de variação, do nosso Deus, que não pode existir sombra de variação. Todas essas coisas que nós dissemos aqui continuam sendo verdades para Deus. Nele não há sombra de variação. Ele que revelou isso para o seu servo Tiago e foi registrado há mais de 2000 anos atrás. Talvez você possa pensar, isso era o que se exigia lá atrás, hoje é diferente, hoje Deus já relaxou um pouco mais. Não, em Deus não há sombra de variação. E como diz um pregador que eu sempre escuto, se você tem um problema com Deus, é melhor mudar, porque Ele não muda. Ele não muda. Vai continuar exigindo de nós a mesma coisa. Vai continuar fazendo com que nós, se nós somos crentes, vivamos como crentes. Senão é enganação. Por isso, cuidado. A vida cristã é algo seríssimo. Os compromissos firmados pelos pais aqui são seríssimos. Seríssimos. É perjúrio prometer algo e depois fingir que não prometeu. Não cumprir, abandonar a promessa, é perjúrio. Quantos crentes prometem mundos e fundos no dia de ser recebidos e depois cometem perjúrio? Isso é não saber refrear os lábios. Isso é não ter domínio próprio. Não atentar corretamente para as coisas sagradas. Então, amada igreja, cuidado, cuidado.
Vamos continuar andando, olhando para Cristo, porque a solução para nós é Jesus. Ele foi perfeito por nós. Está vendo como nós precisamos de Cristo? Como nós precisamos de um perfeito em nosso lugar? A gente não vai se salvar, mas nós somos salvos pelas perfeições de Cristo. Cristo cumpriu todas essas coisas por nós. Graças a Deus por Jesus Cristo. Que a nossa fé aumente nele e que assim nós descansemos na salvação que há em nosso Senhor. Vamos orar. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Nos avive pela Tua santa palavra. Nos desperte a um profundo arrependimento. Nos leve, Senhor Deus, aquilo que fez a Tua igreja lá no Novo Testamento nascer, que nós lemos hoje. As pessoas se arrependeram. As pessoas perguntavam para Pedro: o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora que nós percebemos que nós somos aqueles que matamos o Senhor? O que fazer agora que nós percebemos que nós somos aqueles que pecamos constantemente contra Deus? Que desonramos o seu doce nome, a sua graça imerecida, com comportamento mundano, com corrupção em nossa religião, com desmazelo e desapreço à sua santa palavra. O que faremos nós agora? Senhor, nos leve à mesma solução, nos leve ao arrependimento e à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que ainda não foram batizados, sejam batizados para a honra e glória do Teu nome. Que aqueles que ainda não se entregaram aos Teus pés, se entreguem, porque um dia hão de estar diante de Ti, no juízo final, num dia de acerto de contas, num dia de que todas as intenções do coração serão reveladas, no dia em que todas as coisas estarão patentes e claras diante do perfeito sangue de Jesus. Um dia em que ninguém terá escapatória, nem segunda chance. No dia do julgamento que o Senhor vier buscar a sua igreja. Então, leve-nos ao arrependimento agora, Senhor. Há um compromisso sincero e real com Cristo através da sua palavra. Há um compromisso de largar todas as coisas, de despojar, de abandonar aquilo que tem impedido nós de seguirmos a Tua palavra, que foi implantada por nós, a qual nós somos regenerados. Perdão, Senhor. Faça-nos abandonar aqueles pecados que nós sabemos, porque o Teu Santo Espírito nos sonda. Faça-nos abandonar aqueles pecados, Senhor, que impedem nós de termos uma vida santa, piedosa, diferente daqueles que estão ao nosso redor e que de verdade não Te conhecem. Não nos faça viver uma religião vã, enganosa, mas leve-nos, Senhor, pela cruz do Calvário, aos pés de Cristo, e o abandono das nossas vidas aos Teus pés. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós clamamos no nome de Jesus. E nós rogamos, suplicamos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, e as doces e eternas sondagens e consolações do Santo Espírito de Deus seja conosco, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Estamos encerrando o nosso culto. Eu vou dar alguns avisos ainda, meus irmãos.